Olá, meu nome é Giovana, eu sou concluinte do curso de Psicologia da Faculdade Pitágoras e hoje a apresentação do meu trabalho trouxe como tema os impactos das redes sociais na saúde mental e suas influências na autoimagem. O principal objetivo desse trabalho foi compreender, com base em literatura, a relação da saúde mental com as redes sociais. A saúde mental, ela está relacionada ao bem-estar e à integridade emocional do ser humano, e o desenvolvimento emocional, ele acontece através de construções e desconstruções de seus valores, podendo ser influenciado e impactado pelo seu meio social. Com o avanço tecnológico, é possível visualizar que as mídias tornaram-se um recurso importante na inserção da população na sociedade. Porém, na medida em que a tecnologia evoluiu, propiciou uma proliferação de novos ambientes, resultando em uma gradual substituição do mundo real pelo mundo virtual. Os ambientes oferecidos pelas mídias emergem em diferentes modelos e ideais, permitindo que os indivíduos expressem o que eles querem expressar. Com isso, as informações lá expostas podem gerar muitas vezes uma distorção do mundo real. Como problema de pesquisa, eu trouxe o seguinte questionamento. Diante dos padrões ideais expostos nas redes sociais, como as mídias podem afetar a saúde mental? Como objetivo geral, a busca foi em compreender a relação das redes sociais com a saúde mental e suas implicações no desenvolvimento emocional. E como objetivos específicos, a busca foi em discorrer sobre o conceito de saúde mental, entender como as redes sociais estão associadas a transtornos de imagem, ansiedade e depressão, e apresentar as contribuições da terapia psicanalítica sobre os transtornos mentais. Bom, o primeiro capítulo é sobre o conceito de saúde mental, e segundo a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde mental está relacionado a um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade. Bom, por muito tempo, o conceito de saúde mental ele esteve restrito a um modelo assistencial individualista, onde a saúde mental ela era vista simplesmente como o oposto de doença, ou seja, a ausência de doença patológica resultava em um princípio de normalidade. Então, ao olhar o conceito de saúde mental, é importante visualizar um contexto socioeconômico e histórico para conceituar de forma correta. A saúde mental pode ser entendida como um campo complexo e multifário, baseado em diferentes conceitos e saberes, e não se restringindo somente ao tratamento de doenças mentais e psicopatológicas. Alves e Rodrigues citaram alguns determinantes sociais que podem influenciar o surgimento de problemas de saúde mental. Dentre eles estão abusos físicos e sexuais na infância, violência no âmbito familiar, escolar ou comunitário, a pobreza, discriminação e exclusão social, a educação ou a falta dela. Bom, desde a reforma psiquiátrica, através da Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, novos programas e portarias foram institucionalizadas como forma de assegurar os direitos à cidadania. Então, esse foi um marco no campo de saúde mental. E esse novo modelo de assistência a pessoas com transtornos mentais ganhou força e privilegiou o oferecimento de tratamentos psicológicos em serviços de base comunitária, assegurando, sob responsabilidade do Estado, as políticas na área e garantindo uma atenção descentralizada. Bom, a Rede de Atenção Psicossocial, mais conhecido como RAPS, sustenta princípios de integralidade, prevenção e participação ativa da comunidade nos programas oferecidos. Então, são partes dos RAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, que são conhecidos como os CAPs, os serviços residenciais terapêuticos e equipes de consultório de rua. Aqui eu mencionei os mais importantes, tá? Então, assim, os programas ganharam atuam no âmbito familiar, garantindo que o indivíduo seja visto no seu meio social. As redes sociais fazem parte de... Aqui eu já vou falar um pouquinho do segundo capítulo, tá? As redes sociais e sua relação com os transtornos mentais. As redes sociais fazem parte de um ambiente virtual que proporciona interação e aproximação social frente a diferentes interesses e maneiras de se expressar e se relacionar. Dentre as contribuições dessas interações estão
a democratização do acesso à informação, a comunicação e socialização independente do espaço geográfico e a liberdade de expressão. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aponta que 95,5% dos usuários acessam a internet para trocar mensagens e aplicativos diferentes de e-mail. Bom, as mídias elas dispõem de grande influência na disseminação de informação. Então, a velocidade em que essas informações acontecem, elas perpassam diferentes valores e agentes motivacionais. Sabe-se que a influência das mídias em transtorno mental é um enfoque relativamente atual na pesquisa científica. Silva e Silva refere-se ao uso desenfreado das redes sociais, sendo causa de distanciamento do espaço físico e social, causando dependência, isolamento e distorção do mundo real. Isso é muito comum, porque em meio social, hoje em dia, todo mundo tem seu celular, todo mundo está com as mídias, com a comunicação, às vezes, social, dependente do celular, né? O aumento do tempo gasto nas redes sociais está diretamente relacionado à sensação de isolamento do mundo real. Bom, Pereira fala um pouco sobre como as redes sociais proporcionaram uma viabilização de meios que oferecem uma gama de modelos, imagens e ideais a serem seguidos, introduzindo uma sucessão de informações novas que impactam diretamente na saúde mental e propiciam o surgimento de transtornos mentais como ansiedade e depressão. Aqui eu trouxe um trecho do autor McLuhan sobre o meio é a mensagem, que ele faz basicamente um apude ali sobre o Pereira. Então, estamos aqui nos referindo, contudo, às consequências psicológicas e psicossociais dos desenhos e padrões, na medida em que ampliam ou aceleram processos já existentes, pois a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas humanas. Esse fato serve para destacar o ponto de que o meio é a mensagem, porque é o meio que configura e controla a proporção e a forma de ações e associações humanas. Então, as mídias, elas aceleram muito as relações entre os indivíduos. Então, a velocidade que essa informação acontece, ela ultrapassa limites que antes eram impossíveis de acontecer. O terceiro capítulo é sobre as contribuições da terapia psicanalítica sobre os efeitos dos transtornos mentais. O trabalho na clínica psicanalítica considera diferentes aspectos do indivíduo, como saúde, doença, normalidade e ideais construídos. A psicanálise parte do princípio da escuta, amparada pela associação livre e revelando a natureza do inconsciente e levando reflexões tão pouco faladas pelo paciente em seu cotidiano. A problemática das redes sociais e seus impactos revelam um ambiente hostil para o aparecimento de fantasias, ideais e desejos. O olhar psicanalítico ele é crucial na história do paciente, tendo em vista que esse paciente passou por determinadas situações que podem ter sido modificadas por percepções fantasiosas, baseadas em pulsões e em desejos. Entre os transtornos mentais causados pelo uso inadequado das redes sociais, o vício se destaca. O vício em mídia é visto como um indivíduo que ocupa muito do seu tempo nas plataformas, sob necessidade de verificá-las a todo tempo, visto que poderiam destiná-las a outras atividades sociais, trabalhos ou relacionamentos. O vício em mídia está diretamente ligado e conectado a outros transtornos mentais, como déficit de atenção e hiperatividade, depressão, compulsividade e impulsividade. Aqui eu coloquei uma tese de um mestrado de psicologia de Actas. Ele fez um estudo através de uma entrevista que relatou as experiências de alguns indivíduos que eles se dizem viciados em mídia social. O autor encontrou 5 principais experiências vivenciadas pelos participantes. Uso da mídia social como meio de escapismo, mídia social como símbolo de poder, sentimento de valorização e desvalorização em relação à mídia social e seu conteúdo, sentimento de perda de autocontrole e posicionamento em relação às figuras de autoridade. Considerações finais.
Bom, pessoal, o presente trabalho, ele buscou compreender a relação entre as redes sociais com a saúde mental e suas implicações no desenvolvimento emocional, buscando discorrer sobre o conceito de saúde mental e também tentando entender como as redes sociais estão associadas aos transtornos de imagem, ansiedade e depressão. Atualmente, é uma tese que se tornou exteriorizada socialmente, demonstrando assim uma necessidade de atenção e entendimento sobre o assunto. Frente aos poucos artigos sobre o assunto, destaca-se uma necessidade de uma análise precisa sobre os cuidados psicológicos em diferentes contextos contemporâneos e o incentivo a trabalhos científicos que ajudem no estabelecimento de diretrizes a serem aplicadas no âmbito de saúde pública. Bom, aqui eu coloquei algumas das referências principais. As demais referências vão estar no trabalho completo. É isso, eu agradeço, até mais.